turma, professor Samuel Doria, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa segunda videoaula da semana, a aula 3 e 4. Pessoal, é importante que vocês estejam com o material didático à disposição. É importante também que vocês acompanhem a resolução das questões, pois todas as questões aqui estão no livro didático de vocês. E aí, vamos iniciar? Não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar com a unidade temática de grandezas e medidas, e nós vamos discutir as habilidades de perímetro de um polígono. Já vou adiantando, o perímetro é a soma de todos os lados. E aí, prontos para iniciarmos? Pegaram o material didático de vocês? Abriram o livro de vocês? Vamos juntos. Para iniciar, nós vamos para a página 242. Vamos discutir essas habilidades. Na página 242, nós vamos ver o primeiro exemplo. Responda as questões no caderno. Seu Olavo trabalha para uma empresa que está loteando uma área. A cada venda de um lote, ele cerca o contorno do terreno com fio de arame. O contorno de um lote é o perímetro, viu? É a soma de todos os lados. A próxima tarefa de seu Olavo é cercar um terreno de 35 metros de frente por 22 metros de fundo, ou seja, lateral. Como você faria para calcular a metragem de fio que seu Olavo vai precisar para cercar todo o terreno? De quantos metros de fio ele precisará? Como nós faríamos? Nós faríamos a soma de todos os lados, o perímetro. Então aqui é um terreno no formato retangular. Esses dois lados paralelos entre si, eles têm medidas iguais. Por que eles são paralelos? Porque não tem pontos comuns, eles nunca irão se encontrar. Esses dois também são paralelos, medidas iguais. Se a gente quer saber quanto ele vai gastar, a gente vai calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Somando todos os lados, eu tenho 22 mais 22, 35 mais 35. Totaliza 114. Essa adição vocês sabem fazer. Não vou entrar em detalhe dessa adição. Logo, estamos dizendo que nós calculamos o contorno, representa o perímetro de um polígono, então achamos 114, que é justamente a pergunta. Ele vai precisar de 114 metros de arame. Aí agora nós vamos para uma outra. Determina o perímetro dos polígonos. Continuamos com a soma de todos os lados. O primeiro polígono, um triângulo. Veja que esse triângulo tem a medida só de um lado, 2,9 centímetros. 2 inteiro e 9 décimos de 1 centímetro. Por que tem a medida só de um lado? Porque aqui ele está dizendo, esse triângulo é equilátero. O que é equilátero? Todos os lados com medidas iguais. Logo, basta a gente multiplicar, mesmo que, gente, preste atenção. O perímetro é a soma de todos os lados. Eu vou somar 2,9 com ele mesmo 3 vezes. Aqui eu multipliquei, mas a gente não pode multiplicar. Por que não pode multiplicar? Porque se a gente multiplicar os valores, a gente vai multiplicar a unidade de medida. Então, vocês somem, viu? Eu somei 2 inteiros e 9 décimos, né, com ele mesmo 3 vezes, achei 8 inteiros e 7 décimos, ou seja, em centímetro. Aqui eu tenho também um outro polígono. Ele tem medidas diferentes para cada lado. Nós vamos somar 1 inteiro e 5 décimos, somado com 3 inteiros, mais 4 inteiros e 1 décimo, mais 3 inteiros e 8 décimos. Totaliza 12 inteiros e 4 décimos. Gente, presta atenção, não estou entrando no detalhe das somas, porque vocês já sabem fazer essa soma. Por último, nós temos esse pentágono, e eu somei, encontrei 3 inteiros e 4 centímetros. Mas veja que aqui há unidade de medidas diferentes. Na aula anterior, eu ensinei vocês a fazer essa transformação. Então é importante que você vá usando as habilidades da aula anterior, porque se eu parar essa aula para falar das habilidades do anterior, a gente vai atrasar nossas aulas. Então, primeiro de tudo, vamos entender, calculamos o perímetro, é a soma de todos os lados. É a soma, não é o produto. Nessa letra A eu coloquei uma multiplicação, mas já estou corrigindo. Não pode multiplicar. Se a gente multiplica, a gente acaba afetando a unidade de medida. Olha, um retângulo, a medida do comprimento é 10 inteiros e 2 décimos. Sabendo-se que a medida da largura é metade do comprimento. Qual é o perímetro desse retângulo? Vamos pensar, um retângulo é um quadrilátero, tem 4 lados, 2 pares de lados paralelos, então tem 2 lados paralelos com medidas iguais, outros 2 paralelos com medidas iguais. Se ele está dizendo que o comprimento, que é o maior lado, é 10 inteiros e 2 décimos, e que a largura é metade, a largura vai ser 5 inteiros e 1 décimo. Logo nós vamos ter, se ele quer o perímetro, que é a soma de todos os lados, 2 lados com medidas iguais, 10 inteiros e 2 décimos, comprimento, 2 lados com medidas iguais, 5 inteiros e 1 décimo, largura. Vamos somar todos entre si. Somando todos entre si, nós temos 10, 20, 25, 30. 1 décimo, 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos. Então nós temos 30 inteiros e 6 décimos. Gente, está muito fácil fazer esse cálculo. Vocês não percam-se nessas habilidades. Depois nós temos uma outra questão, uma lajota hexagonal. Hexa vem de 6, ou seja, 6 lados.
Tem lados que medem 65 centímetros cada um. Qual é o perímetro dessa lajota em metro? Você tem lá uma lajota que ela é hexagonal, ela tem 6 lados com medidas iguais de 65 centímetros. Você vai somar 65 com ele mesmo 6 vezes. Olha, aqui também eu fiz uma multiplicação, mas presta atenção, vou explicar. Eu venho dizendo que para calcular o perímetro não pode multiplicar, e não pode. Mas por que eu multipliquei se não pode? Porque eu sou professor, eu tenho, domino essa habilidade e eu sei diferenciar, mas eu estou justificando. Eu estou multiplicando a medida em números. A medida em números. Então eu fiz 6 vezes 5 é 30, colocar 0 sobre 3, e 6 vezes 6 36. Com 3, 39. Eu só multipliquei o número. Agora, a unidade de medida eu não trabalhei com ela, então eu mantive. Fiquei com 390. Só que aqui o que é que acontece? Ele tem centímetro, mas ele quer em metro. Nós trabalhamos na aula anterior essa conversão de medida. De centímetro para metro você divide por 100. Porque o centímetro é a centésima parte de 1 metro. Então, de centímetro para metro você divide por 100. 390 dividido por 100, você vai encontrar 3,90, ou seja, 3 inteiro, e 90 centésimos de um outro inteiro. Em metro, então, 3 metros e 90 centímetros. 3 inteiro e 90 centímetros é o perímetro dessa lajota. Olha, seu Olavo tem 70 metros de fio de arame. Verifique se essa quantidade de fio é suficiente para ele cercar totalmente um terreno quadrado que tem 17,2 metros de lado. Quadrado tem 4 lados com medidas iguais. Logo, nós vamos dizer que esse quadrado tem 17,2 vezes 4. 68,8 metros de perímetro. Esse quadrado tem 68,8 metros de perímetro. Se ele tem 68,8 metros de perímetro e ele tem 70 metros de fio, com certeza vai dar. Agora, um terreno retangular que tem 24,5 metros de comprimento por 11,8 de largura. Lembre, um retângulo vai ter 2 lados com medidas iguais de 24,5 e 2 lados com medidas iguais de 11,8. Então, ele vai ser, não será suficiente, ou seja, nós vamos dizer que nesse caso ele ultrapassa. 24 inteiro e 5 décimos somado com ele mesmo 2 vezes dá 49. Aí aqui nós temos agora 11 mais 11, 22, mas 49 já vai para 71, passou de 70. Então nós vamos dizer que não. Então na letra A sim, na letra B não. Gente, nossa aula de hoje fica por aqui, foi uma aula simples. Falamos do perímetro de um polígono, não esqueça, perímetro é a soma de todos os lados, não é o produto, é a soma. Então, um forte abraço e até o próximo encontro.